bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui em alguns conceitos bem importantes do direito penal brasileiro. Vamos focar em como a lei define o que é crime e um ponto crucial, né? Como se conecta uma ação com o seu resultado. A gente vai explorar a teoria do crime e essa questão, às vezes, bem complicada da causalidade. E para guiar a nossa conversa, estamos usando um material muito bom, notas e resumos acadêmicos sobre direito penal que foram preparados pelo professor Gilvan Medeiros, lá do Instituto Federal da Paraíba. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar o que a lei quer dizer com um fato típico, sabe? E também quando não fazer alguma coisa pode ser crime. E como que as diferentes visões explicam essa relação de causa e efeito no mundo do direito penal. Para a gente começar a esquentar, imagina só essa situação, que mostra bem como a coisa pode ser complexa. Alguém fere outra pessoa, gravemente. A vítima é socorrida, tá? Mas no caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente. E a vítima morre por causa desse acidente e não direto pelo ferimento que sofreu antes. E aí? Como é que o direito penal vê a responsabilidade de quem causou o ferimento lá no começo? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Primeiro, o básico do básico. O que o direito penal considera como crime? Tem algumas formas de ver isso. O conceito material, ele olha mais para a relevância do dano, né? Ou perigo causado para um bem que a lei protege, tipo a vida, a liberdade, essas coisas. Já o conceito formal é mais direto. Crime é o que a lei diz que é crime e põe uma pena lá, reclusão ou detenção. Mas na prática mesmo, no dia a dia do fórum, o que mais se usa é o conceito analítico, que vem da teoria tripartida. Isso, perfeito. Essa teoria é, assim, fundamental na prática jurídica. Ela diz que o crime tem 3 partes, 3 elementos que não podem faltar: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Funciona como um passo a passo, sabe? Uma sequência lógica. Exatamente. Primeiro, a gente olha se a conduta da pessoa se encaixa direitinho na descrição que a lei faz do crime. Isso é o fato típico. Se não encaixar, olha, a análise para por aí. Nem se discute mais nada. Ah, entendi. É um filtro inicial, então. É o primeiro grande filtro. Só se o fato for considerado típico é que a gente avança. Aí, vamos ver se ele também é ilícito, ou seja, contrário à lei, e por último, se o agente pode ser considerado culpável por aquilo. Faz muito sentido essa estrutura em etapas. E dentro disso, tem o que vocês chamam de iter criminis, né? O caminho do crime. Como funciona isso? O iter criminis ele descreve as fases que um crime doloso, ou seja, intencional, pode ter. Começa lá dentro da cabeça da pessoa, na fase interna. A cogitação, o planejamento mental. Só pensar. Só pensar. E isso é importante dizer, não é punível. Ninguém vai preso por só imaginar cometer um crime, né? A coisa muda quando vai para a fase externa. Aí complica. Aí sim. Primeiro tem a preparação. São os atos para viabilizar o crime, tipo, sei lá, comprar uma arma, arrumar uma escada. Em regra, esses atos também não são punidos. A não ser que eles por si só já sejam outro crime, né? Como o porte ilegal de arma que você mencionou. Certo. Depois vem a execução, que é quando a pessoa começa a fazer os atos que realmente realizam o verbo do crime. Apontar a arma e atirar, por exemplo. É a partir daqui que pode existir punição por tentativa. Ah, na execução já pode ter tentativa. Já pode. E por fim, a consumação, que é quando tudo aquilo que a lei descreveu para o crime acontece. O objetivo é alcançado, digamos assim. Ok, entendemos o que é crime, o caminho dele. Vamos agora para a ligação entre a ação e o resultado. O artigo 13 do Código Penal fala que o resultado só pode ser atribuído a quem deu causa a ele. Mas o que é dar causa? Essa é uma das perguntas mais centrais e, olha, mais difíceis do direito penal. A teoria principal que o Brasil adota é a teoria da equivalência dos antecedentes. Também chamam de conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Isso. A ideia básica é que qualquer condição, seja uma ação ou até uma omissão, sem a qual o resultado não teria acontecido do jeito que aconteceu, é considerada causa. O teste que se faz é mental. A gente tira aquela conduta da história. Se, sem ela, o resultado não aconteceria ou seria diferente, então, pronto, ela é causa. Tá, mas essa teoria, a conditio sine qua non, por mais que seja a base, ela não parece
ampla demais? Se a gente levar ao pé da letra, quase tudo vira a causa de tudo, não? Poderia levar umas responsabilizações meio malucas por coisas muito distantes. Exatamente, esse é o grande desafio dela, essa amplitude. A conditio sine qua non é um ponto de partida claro, essencial, mas a gente precisa de filtros, de correções, para que a lei penal seja aplicada de forma justa, racional, né? Para não cair em absurdos. É aí que entram outras teorias para ajudar a limitar essa causalidade puramente física. Que tipo de filtros? Uma correção bem importante é a teoria da causalidade adequada. Ela está prevista lá como exceção no parágrafo 1º do artigo 13. A ideia aqui é que só é causa aquela ação que, olhando pela experiência comum, pela probabilidade, era adequada, era idônea para produzir aquele resultado específico. Como assim adequada? Pensa no exemplo clássico. Alguém dá um tapa leve no rosto de outra pessoa. Horas depois, essa pessoa tem um infarto e morre, mas sem relação nenhuma com o tapa. Pela conditio sine qua non pura, o tapa seria a causa, né? Sem o tapa, talvez a pessoa não estivesse ali naquele exato momento, etc. Mas, pela causalidade adequada, não. Um tapa leve não é um meio normalmente adequado para causar uma morte por infarto. Falta essa adequação. Entendi. O tapa não é uma causa provável ou esperada para a morte nesse caso. E além dessa causalidade adequada, o material fala também da teoria da imputação objetiva. Como ela entra nessa história? A imputação objetiva. Essa é mais moderna, foi desenvolvida principalmente pelo Klaus Hoxing. Ela traz uma camada a mais, uma perspectiva, digamos, normativa. Não basta só a ligação física de causa e efeito. Não basta ter causado fisicamente. Não basta. A gente precisa analisar outras duas coisas. Primeiro, se o agente criou ou aumentou um risco que a lei proíbe, um risco relevante para o bem jurídico. E segundo, se foi exatamente esse risco proibido que acabou se concretizando no resultado. Então a pergunta muda um pouco. Muda. Não é só você causou, mas sim você criou um risco inaceitável que a lei quer evitar e foi esse risco que deu no resultado. Isso ajuda a tirar a responsabilidade em casos onde o risco até existe, mas é permitido pela sociedade, ou quando o resultado vem de outro risco que não tem nada a ver com a conduta inicial da pessoa. Consegue dar um exemplo prático de como isso funciona? Essa imputação objetiva? Claro, vamos lá. Dirigir um pouquinho acima da velocidade permitida. Isso cria um risco proibido, certo? Se acontece um acidente por causa disso, beleza, tem imputação. Mas imagina que a pessoa está dirigindo acima do limite, só que o acidente aconteceria de qualquer jeito, por um fator totalmente diferente, sei lá, um raio atinge o carro. Nossa. Nesse caso, a imputação do resultado morte ou lesão pode ser afastada, porque não foi o risco criado pelo excesso de velocidade que se realizou ali, foi outra coisa. Entendi. O risco proibido não foi o que causou o dano final. Exato. Outro exemplo que o material traz. Num racha, uma corrida é legal. Se um dos participantes morre, a responsabilidade do outro pode ser questionada por essa teoria. Por quê? Porque a própria vítima se colocou voluntariamente naquele risco enorme, altíssimo. É a chamada heterocolocação em risco consentida. E isso pode diminuir a relevância jurídica do risco criado pelo outro motorista que sobreviveu. A teoria busca critérios de justiça mais materiais, para além da simples causa e efeito. Interessante essa perspectiva. Voltando então para o nosso exemplo lá do começo, da ambulância. Como fica a situação de quem feriu a vítima, vamos chamar de A, se ela morre depois por causa do acidente com a ambulância, que seria uma causa superveniente? Ótima pergunta para aplicar isso. O Código Penal, lá no mesmo artigo 13, parágrafo 1º, chama isso de superveniência de causa relativamente independente. O que acontece? Se essa causa que veio depois, o acidente da ambulância, produz o resultado, a morte, por si só, de uma forma que quebra o elo causal inicial de maneira inesperada... Tipo, o ferimento original não ia matar, mas o acidente matou. Exatamente. Se o acidente agiu por si só,
O agente inicial, o A, não responde pelo resultado final, que seria o homicídio consumado. Ele vai responder só pelos atos que ele já tinha praticado até aquele momento. No caso, provavelmente tentativa de homicídio. Mas essa diferença, na prática, entre uma causa que age por si só e uma que é só um desdobramento natural, isso não pode ser meio subjetivo. Onde que fica a linha? É um ponto crucial e, sim, reconhece que pode ter áreas cinzentas aí. A chave é tentar analisar se essa causa que veio depois está dentro do que seria um desdobramento causal esperado, ou pelo menos previsível da ação inicial. Previsível. Isso. Por exemplo, se a vítima do ferimento morre no hospital por causa de uma infecção hospitalar, isso geralmente é visto como um desdobramento previsível do risco que o próprio ferimento criou. A infecção não agiu por si só, ela veio em consequência da lesão. Entende a diferença? Acho que sim. A infecção está ligada ao ferimento. O acidente da ambulância não necessariamente. Perfeito. Nesse caso da infecção, o agente inicial responde pelo homicídio consumado. O mesmo vale para causas que acontecem ao mesmo tempo, as concomitantes. O material cita aquele exemplo. Alguém atira para matar, mas erra o tiro, só que a vítima, pelo susto, tem um ataque cardíaco e morre. Morreu de susto. Morreu de susto! O atirador responde por homicídio consumado. Por quê? Porque a causa da morte, o susto, está diretamente ligada à agressão, ao risco que a ação de atirar criou. Falamos muito sobre fazer algo. Mas e o contrário? O não fazer. A omissão pode levar a uma responsabilidade penal? Com certeza. O direito penal sabe que não fazer nada em certas situações pode ser tão ou até mais grave que fazer alguma coisa. A gente tem duas categorias principais aqui: os crimes omissivos próprios e os impróprios. Próprios e impróprios. Nos omissivos próprios, a própria lei já descreve o crime como um deixar de fazer algo que era obrigatório. O tipo penal já nasce como uma ordem para agir que foi descumprida. O exemplo mais famoso é a omissão de socorro, né? Artigo 135. Deixar de ajudar quem está em perigo quando você podia fazer isso sem risco para si mesmo. Entendi. A lei manda fazer, a pessoa não faz. Exato. Outro exemplo das fontes é a condescendência criminosa lá do artigo 320, que é quando um funcionário público, por indulgência, deixa de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração. E os omissivos impróprios, como são? Esses são mais complexos. Estão lá no artigo 13, parágrafo 2º. Também chamam de comissivos por omissão. Aqui, o crime que a lei descreve é de ação, por exemplo, matar alguém. Mas a pessoa que não fez nada responde pelo resultado, responde por matar, porque ela tinha um dever jurídico e específico de agir para impedir que aquilo acontecesse. Um dever especial. Um dever especial. A omissão dela, nesse contexto específico, vale tanto quanto a ação que causou o resultado. Ela não agiu quando devia e podia agir para evitar um mal maior. Mas quem é que tem esse dever tão específico de agir? Qualquer pessoa que vê algo errado acontecendo? Não, de jeito nenhum. Não é um dever geral para todo mundo. O próprio parágrafo 2º do artigo 13 diz quem são essas pessoas. São os chamados garantidores. Basicamente, são 3 situações. Quais são? Primeiro, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O exemplo mais claro são os pais em relação aos filhos pequenos. Se deixam de alimentar o filho e ele morre por isso, é homicídio por omissão imprópria. O dever de amparar os pais idosos ou doentes, que está na Constituição, também entra aqui. Certo, dever legal. Segundo, quem por outro motivo assumiu voluntariamente a responsabilidade de impedir o resultado. Pensa num salva-vidas contratado para uma piscina, uma babá cuidando de uma criança, um guia de montanha levando um grupo. Assumiu a responsa. Assumiu responsabilidade. E terceiro, quem com uma ação anterior sua criou o risco de acontecer aquele resultado. O exemplo clássico do motorista que atropela alguém e foge sem prestar socorro. Ele criou o risco com o atropelamento, então ele passa a ter o dever de agir para tentar minimizar as consequências. Entendi as 3 situações. O material menciona uma aplicação disso em casos de estupro de vulnerável que, nossa, gera bastante debate, né? Sim, é um exemplo bem forte e que mostra a seriedade desse dever de garantidor.
Se os pais ou quem tem a guarda legal sabem que um terceiro está abusando sexualmente da criança ou do adolescente sob seus cuidados e não fazem nada para impedir, mesmo podendo. Mesmo sabendo e podendo impedir, exato. Eles podem responder pelo crime de estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A, na forma omissiva imprópria. Eles falharam gravemente no dever legal de proteger. Outros exemplos que aparecem: diretores de banco que têm o dever legal de comunicar operações suspeitas de lavagem de dinheiro e não o fazem, se omitem. Já que a gente falou do iter criminis, daquele caminho, quando exatamente a gente pode dizer que o crime está completo, consumado? E quando ele fica só na tentativa? Boa. O crime consumado, que está no artigo 14, inciso I do Código Penal, acontece quando o agente consegue realizar todos os elementos que estão descritos lá no tipo penal. O plano deu certo, digamos assim. Fez tudo que a lei descrevia para aquele crime. Exato. Já a tentativa, que está no inciso 2º do mesmo artigo, acontece quando o agente começa a execução do crime, ele entra na fase de execução, mas não consegue chegar na consumação por alguma razão externa, algo que fugiu ao controle dele. Bom. A vítima consegue reagir e fugir, a polícia chega na hora H, a arma falha, alguma coisa assim. A consequência importante é que a pena da tentativa é sempre menor, ela tem uma redução obrigatória em relação à pena que seria aplicada se o crime tivesse sido consumado. Entendi. E existem tipos diferentes de tentativa? E aquele tal de crime impossível? Existem sim algumas classificações que a doutrina faz, mas acho que o essencial é pegar duas ideias principais. Primeiro, a diferença entre tentativa perfeita, que também chamam de crime falho, é quando o agente faz tudo que estava ao alcance dele para consumar, mas o resultado não vem por um acaso, sabe? Tipo, descarrega a arma na vítima, mas ela milagrosamente sobrevive. Fez tudo, mas não deu certo. Isso. E a tentativa imperfeita, que é quando o agente é interrompido durante a execução. Ia dar o segundo tiro, mas alguém segura o braço dele, por exemplo. E a outra ideia muito importante é o crime impossível, ou tentativa inidônea, que está no artigo 17. Crime impossível. Nesse caso, não tem punição nenhuma pela tentativa. Por quê? Porque era absolutamente impossível consumar aquele crime, desde o começo. Ou porque o meio que a pessoa usou era totalmente ineficaz, tipo, tentar envenenar alguém com açúcar achando que era veneno. Ah, claro. Ou porque o objeto material era totalmente impróprio, como tentar matar alguém que na verdade já estava morto. Se é impossível desde o início, não se pune a tentativa. Então, peraí. Isso quer dizer que nem todo tipo de crime pode ser tentado? Tem crime que não admite tentativa. Exatamente isso. Certos crimes, pela própria natureza deles, não combinam com a ideia de tentativa. É o caso dos crimes culposos, né, onde não tem intenção de produzir o resultado, tirando umas exceções bem específicas. Se não tem intenção, não tem como tentar. Exato. Também não cabe tentativa nos crimes que exigem habitualidade. Tipo exercício ilegal da medicina, precisa de vários atos para configurar o crime. Os crimes unissubsistentes, que se fazem num ato só, como uma injúria dita na hora, um desacato verbal, não dá para fracionar, para tentar. Entendi. Faz sentido. Os crimes pré-ter-dolosos também não. Aqueles que têm dolo no começo e culpa no resultado mais grave, tipo lesão corporal seguida de morte. E, por fim, os crimes omissivos próprios. A simples omissão de fazer o que a lei manda já consuma o crime. Não existe tentativa de omitir socorro, ou você omite ou não omite. E os omissivos impróprios? Ah, os impróprios sim. Como eles têm o resultado naturalístico que o garantidor devia evitar, a morte, a lesão, aí sim cabe tentativa. Ok. E se o agente começa a executar o crime, mas aí, no meio do caminho, ele mesmo, por vontade própria, decide parar, ou até consegue reverter a situação, tem alguma porta de saída que a lei oferece? Tem sim. O Código Penal quer estimular esse abandono da atividade criminosa. Existem duas figuras importantes para isso, lá no artigo 15. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Qual a diferença? Na desistência voluntária, o agente poderia continuar a execução, tinha como prosseguir,
mas ele escolhe parar. Ele desiste no meio do caminho. Já no arrependimento eficaz, o agente até termina a execução, ele faz tudo o que queria, mas logo em seguida ele age voluntariamente para impedir que o resultado aconteça. Tipo, atirou na vítima, mas se arrepende e a leva para o hospital, salvando a vida dela. Ah, entendi. Um para no meio, o outro termina, mas impede o resultado. Exato. E o benefício nos dois casos é o mesmo e é grande. O agente não responde pela tentativa do crime mais grave que ele queria cometer, homicídio, por exemplo. Ele vai responder só pelos atos que ele efetivamente já praticou e que, por si só, já são algum crime. No exemplo, se ele deu socos antes de desistir de matar, responde só pela lesão corporal. Bem significativo o benefício. E tem também o arrependimento posterior, né? Artigo 16. É parecido? Não é diferente. O arrependimento posterior do artigo 16 funciona de outra forma. Primeiro, ele só vale para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Pensa num furto, por exemplo. Ok, sem violência. Isso. Se, nesses casos, o agente, por vontade própria e antes da denúncia ser recebida pelo juiz, ele repara o dano ou devolve a coisa furtada, ele não deixa de ser punido, tá? Mas ele ganha o direito a ter a pena reduzida. É um incentivo para a pessoa tentar consertar o prejuízo que causou. Olha, para a gente ir fechando essa análise, vale a pena tocar em mais 2 pontos que o material traz e são relevantes. Primeiro, a questão da coação. Coação? A coação física irresistível, que chamam de vis absoluta, é quando a pessoa é usada como um mero instrumento sem vontade nenhuma. Pensa alguém empurrando o braço do outro para assinar um cheque. Nesse caso, exclui a própria conduta, não tem nem fato típico, para quem foi coagido fisicamente. A pessoa não agiu, foi usada. Exato. Agora, a coação moral irresistível é diferente. A pessoa age, mas sob uma grave ameaça. Aqui não se exclui a conduta. O fato é típico, é ilícito, mas a culpabilidade é afastada. A pessoa não é punida porque não dava para exigir dela que agisse de outro modo naquela situação extrema. O exemplo clássico é o gerente do banco ameaçado de morte para abrir o cofre. Entendi a diferença. E sobre as teorias da ação, qual a importância delas hoje em dia? As teorias da ação tentam responder o que é a ação ou a conduta que interessa para o direito penal. A teoria finalista do Welzel é muito influente aqui no Brasil. Ela diz que toda conduta humana é dirigida a um fim, tem uma finalidade. Ação com intenção. Isso. E a grande consequência prática disso é que, para os finalistas, o dolo, a intenção, e a culpa, a negligência, a imprudência, etc., já fazem parte da análise do tipo penal, lá do primeiro degrau da análise do crime, o fato típico. Ah, então dolo e culpa entram logo no começo da análise. Pela teoria finalista, sim. Isso é diferente da teoria causalista, mais antiga, que via a ação só como um movimento do corpo e deixava para analisar o dolo e a culpa só lá no final, na culpabilidade. Entender essas teorias ajuda a gente a saber onde cada pecinha do crime é analisada. E para fechar mesmo, um ponto mais técnico, mais importante. O tempo do crime. O Brasil adota, lá no artigo 4º do Código Penal, a chamada teoria da atividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o crime é considerado praticado no momento em que a pessoa age ou se omite. Não importa quando o resultado acontece. No momento da ação, então. Exatamente. Mesmo que o resultado venha dias, meses depois, isso é super importante para definir qual lei vai ser aplicada, né? Se a lei mudou entre a ação e o resultado, e também para questões de prescrição, para saber quando começa a contar o prazo e para definir qual juiz é competente. Ufa! Foi uma verdadeira imersão nesses fundamentos do crime e da causalidade, hein? Desde entender as peças do quebra-cabeça do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade, até encarar o desafio de ligar a ação ao resultado, com a regra geral lá da conditio sine qua non e os filtros necessários, como a causalidade adequada e a tal da imputação objetiva. E ainda passamos pelas omissões, pela tentativa e até pelas formas de voltar atrás, como a desistência e o arrependimento. Fica muito claro que dizer quem é responsável penalmente é um processo bem mais sofisticado do que só apontar o dedo para quem fez alguma coisa. Exatamente.
A análise jurídica séria, ela exige pesar a intenção, os deveres de cuidado que cada um tem, os riscos que a gente cria e os que a sociedade permite, e até a influência de fatores externos inesperados. Talvez, assim, a reflexão que fica para quem nos ouve é: como será que a evolução dessas teorias, especialmente as mais novas, focadas em critérios mais normativos, como a imputação objetiva, reflete as mudanças na nossa própria sociedade? Mudança sobre o que a gente entende por responsabilidade. Exato, sobre responsabilidade individual, sobre o dever de cuidar do outro, sobre como a gente lida com riscos num mundo que está cada vez mais conectado, mais complexo. Onde é que a sociedade, usando o direito penal como ferramenta, decide traçar essa linha tão delicada entre o que foi azar e o que foi culpa, entre o risco que a gente aceita correr e aquele que é proibido? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.